Vamos lá. Vou botar aqui. Eita, gente. Vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Pra gente começar também, acho que não vai mais entrar ninguém, né? Vamos lá. Gente, só me digam aí se tá todo mundo vendo a tela. Me diga aí pelo microfone, tá certo? Se tá todo mundo... Opa. Pronto. Tá todo mundo vendo o slide, moçada? Me dizendo aí, por favor. Tá todo mundo vendo? Pronto. Então vamos lá. Gente, dando continuidade, ó, o slide é o mesmo. Como nós estamos falando de cuidados paliativos referente ao controle de sintomas, então a gente viu sobre a dor, né? Eu tô dando continuidade no mesmo slide, tá certo? Eu não tô criando slides novos, porque senão o nosso vai ficar quantos slides? Que nós temos vários sintomas que a gente faz controle, né? De efeito paliativo. Então, a gente ia falar da dor, né? Fizemos até correção já de atividade sobre ela. E hoje nós vamos ver mais dois. Dispneia, soluço, eu coloquei astenia, mas acho que vai ficar para a próxima. Coloquei cardiastenia. Mas aí fica para a próxima, para não ficar... Na próxima vai ser astenia, náuseas e vômitos. Aí a gente acaba com esses efeitos e já parte para uma outra temática, certo? Então, falando da dispneia, né, vamos aqui tentar conceituar, né? Segundo a América, existem sensações distintas que variam na intensidade. Essa experiência deriva da interação entre múltiplos fatores fisiológicos, psicológicos, social e ambiental, podendo induzir respostas fisiológicas e comportamentais secundárias. Gente, a dispneia ela pode ser tão abstrata quanto a questão da dor. E a causa nós temos várias, veja só, você vê aqui quando ele fala dos fatores, né, fisiológicos, né, você pode ter fisiológicos por quê? Se tiver alguma anafilaxia, alguma coisa, então engasgo, você já vai ter aquele processo de reflexo, né? Aquele reflexo de ficar cansado, enfim, né? Psicológico, se for algum tipo de patologia, por exemplo, ansiedade é muito comum causar dispneia, né? Social, ambiental. Então, se nós temos vários fatores ambientais, com algum acidente desse ambiental, né? A gente falando assim de queimadas, incêndios, esse tipo de coisa, né? Pode induzir a esse tipo de resposta, né? Que a gente vai ter como resultado a dispneia. Então, assim, ela é um pouco abstrata como a dor em relação a se tratar, né? Assim como a dor, não temos meios objetivos para mensurar a dispneia, né? Embora esteja frequentemente associada a taquipneia, né? Batimento da asa do nariz e uso de musculatura acessória. Essa musculatura acessória envolve o quê? O diafragma e os músculos intercostais. Então, ela fica cansada ao ponto da gente ver a asinha do nariz batendo. E toda essa musculatura aqui torácica, você vê bastante expansão pulmonar. A gente vê aquela caixa torácica expandindo bastante. Ou seja, ela tá ali colocando tanta força, tá gastando tanta energia que ela não tá conseguindo respirar naturalmente. A gente tá vendo ali todo o processo, toda a ajuda da musculatura acessória dela para ajudar a respirar, né? A melhor forma de avaliar
avaliar isso do próprio paciente. Nós ainda podemos utilizar as mesmas escalas numérica, aquela que a gente viu para a dor, pessoal, e você querer mensurar ali de 0 a 10, né, em relação ao seu cansaço, né, visual, analógica ou mesmo verbal, né, do paciente falando mesmo quão cansado ele está, para medir a intensidade da dispneia, cuja valência ouvir, perguntar e examinar, tá certo? Como é que a gente controla essa dispneia, né? Algumas medidas simples podem contribuir para o alívio da dispneia de formas significativas, né? De forma significativa. Promover um ambiente tranquilo e bem arejado. Então, geralmente também, pessoal, a dispneia, principalmente quando a gente fala de patologias mentais, né, como as fobias, a claustrofobia, por exemplo, o medo de local fechado e ambientes que não promovem essa tranquilidade, por exemplo. Nós temos até um padrão, não é nem padrão, né, mas uma estética de casa, de arquitetura, de ambiência, tudo voltado para isso em relação a padrão de cômodos, né, na casa, por exemplo, no quarto, geralmente é uma cor clara, né, porque envolve justamente isso, uma cor, algo que te traga paz, algo que te traga tranquilidade, né? Você não vai colocar preto no quarto, nossa, isso é super depressivo, né? É angustiante, é incrível como essas questões ambientais, de cores, esse tipo de coisa influencia, a gente acha que é bobagem, porém não é, né? Então, por exemplo, na cozinha geralmente tem muita cerâmica e quando tem parede envolve mais cores quentes, né? Cores vivas, por se relacionar a esse ambiente de cozinha, de bem-estar, né? Na sala, enfim. Assim como na dispneia, tranquilo e bem arejado, né? Limpo também, a gente pode acrescentar aí para que não piore se a pessoa já está com dispneia, não arrume também mais alguma reação alérgica à poeira, a pelos de animais, esse tipo de coisa. Então é para ter todo esse conjunto envolvido de ambiente tranquilo, arejado, limpo. Usa roupas leves que facilitam a movimentação, nada de estar se apertando, né? Nada de estar usando roupas apertadas, cintos, esse tipo de coisa que também causa certa angústia, principalmente em pessoas que estão com alguma patologia, estão com algum sofrimento que está causando esse sintoma de dispneia, né? Posicionar adequadamente o paciente, preferencialmente em decúbito elevado, que a gente tem Fowler, semi-Fowler, ou então mesmo sentado, né? Ele fica decúbito dorsal, geralmente quem está com dificuldade, né, respiratória não se sente muito bem nessa posição deitado. Então, acha melhor sentado, né, e quando deitado em Fowler ou semi-Fowler, certo? Fluxo de ar direcionado para o rosto do paciente. Pode usar, né, um pequeno ventilador, claro. Deixa isso aí para promover, né, um ar, se não for arejado, né? Se não tiver janelas também, ou então aqui na nossa região, que é muito quente, que só uma janela abre aquele ar que entra um bafo. Então, assim, o ventilador, no mínimo, é extremamente necessário voltado para esse usuário, né? Embora com frequência e de forma empírica, ou seja, através de experiência, a gente já conhece essa palavra, né? Os pacientes com conscientes de que a oxigenoterapia suplementar seja realmente útil no alívio desse sintoma em todos os pacientes. Realmente, se for realmente alguma patologia que esteja ali diminuindo aquele oxigênio, alguma infiltração, pneumonia, um problema assim, pulmonar bem específico, aquele oxigênio ele vai ajudar. Mas, gente, se for por exemplo, de mental, digamos que um tipo de ansiedade, eu posso botar o oxigênio nele, que na verdade só vai voltar a respirar melhor quando ele se acalmar, na verdade. Então é muito relativo isso.
né, com pacientes de hipoxemia, ou seja, que realmente estão com oxigênio baixo ali quando você olha na saturação, no oxímetro de pulso, né? Em caso de ansiedade, utilizar benzodiazepínico, sempre iniciando com doses baixas, como lorazepam, clonazepam e diazepam. Gente, eu sempre coloco aqui as medicações para vocês, mas nunca é assim, tá? Por exemplo, você tá sabendo aqui qual é a medida, você tá sabendo qual é a medicação utilizar, que você pode utilizar sem a prescrição. Só lembrando que isso daí é a título de conhecimento para vocês, né? Porém, para você realizar qualquer medicação nesses pacientes, você precisa de uma prescrição médica. Não esqueça disso, tá certo? Então, só abrindo esse parêntese aí para vocês. E essas medicações são exclusivas, né, aí para a questão de se for alguma patologia mental, né, uma ansiedade, alguma fobia, né, os pânicos, nós temos vários tipos, enfim, qualquer uma dessas patologias que tenha como consequência, né, vem daí a dispneia, né. Elevar a cabeceira, eu já falei, né, a gente já falou em colocar em Fowler, semi-Fowler, quando estiver deitado. Limpar a cavidade oral com uma gaze úmida em água. Essa água contribui bastante nessa limpeza, diminui realmente essa microbiota maléfica, né, bucal, e diminui também o tártaro, certo? O colúrio diluído é uma medicaçãozinha que é passada na gengiva para quem tem a gengiva, quem tem essa parte bucal mais sensível. Então, ele vai ajudar nisso daí, né? Ou inclinar a cabeça de lado para drenar a secreção. A gente também faz isso, né? Inclina de lado para ele não broncoaspirar e dá até para tirar e parte com a própria gaze, né? Aspirar essa secreção. Ou também umas pipetinhas, que eu não sei se vocês já viram, que ela parece uma gota assim de borracha que você aperta e bota lá na boquinha do paciente, solta e ele vai sugar toda aquela secreção. Ajuda muito também se tiver esses utensílios, né? Em geral, evita-se aspirar o paciente, mas apresentando abundante quantidade de escarro, às vezes com odor fétido. Não há, às vezes com odor fétido, não há por que não aspirar as vias aéreas com todo cuidado, né? Lubrificar a sonda de aspiração mais delicada, né? Usando a de número 10, que é bem fininha, aspirando, porque assim, a gente entende que às vezes pode ser também um paciente já acamado, pode estar fazendo uso de sondagem nasogástrica, enfim, nós temos em N situações um paciente desse, ou mental, enfim, nós temos várias patologias que podem causar esse sintoma, esse fator de dispneia, certo? Então, a gente tem que fazer isso com muita delicadeza. A gente não usar escova de dente convencional, que eu e você usamos, que a gente pode, que a gente não está restrito ao leito, que a gente está com toda, né, a nossa faculdade mental está perfeita em 100%, assim como o nosso físico, a gente usa pasta e tudo, faz tudo só. E um paciente desse exige muita delicadeza, que é para você ferir a gengiva, você ferir ali a parte bucal mesmo dele, é muito fácil, né? É um paciente muitas vezes já fraco, enfim, a gente não sabe como é que tá essa nutrição dele também. E é um cuidado essencial, a gente não pode deixar esse paciente, né? A gente evita, porque é sempre essa, quando a gente usar a sonda, usar a aspiração, ela é um pouquinho mais agressiva. Porém, é como a gente tá dizendo aí, cada caso é um caso, você tem que avaliar. Se ele tá tendo muito escarro, né? Ele tá tendo presença de muita secreção, gente. Tá? Não vou deixar o paciente desse jeito, né? A gente tem que limpar, você tem que limpar, que tirar esse excesso, sim, de secreção, passar a medicação, fazer limpeza para que não fique assim. Isso daí também é acúmulo de bactérias, você pode acumular outra doença, quer dizer, a pessoa já pode estar fraca, ela pode estar com outros
outras patologias, outros sintomas envolvidos, e você ainda não faz isso, vai deixar um paciente assim? Não, né? Se tiver muito, a gente usa como último recurso a aspiração. Mas se tiver nesse estado, a gente aspira, tá certo? Butil-escopolamina, gente, é o famoso Buscopan, tá certo? A furosemida é um medicamento para pressão que é diurético, né? Também acho que é muito conhecido, vocês conhecem, né? Nem precisa a gente falar. Então, subcutâneo é veio inalado de 6 em 6 horas. Aí são medicações que vão ajudar nessa dispneia e possível dor, né? A gente sabe que o Buscopan serve para esses desconfortos, principalmente muito provavelmente, pacientes que têm também esse tipo de cansaço, às vezes é devido a grandes edemas, né? Então, a gente tem que também trabalhar em cima desse quadro clínico, tá certo? Então, daí, algumas medicações, alguns fármacos, algumas drogas que têm uma indicação diferenciada que você vai dizer, mas tia Canassa, mas não é para dispneia. Mas ele já está indicando, né, o caderno, eu faço a minha aula aqui todinho pelo caderno do Ministério da Saúde. Ele já indica, porque possivelmente você tratando esse tipo de coisa alivia, né? É um sintoma que pode desencadear outras coisas. Então, a gente também usa, às vezes, medicações que não servem exatamente para aquela indicação específica da dispneia, mas que nós vamos conseguir melhorar aquela dispneia através dessas drogas, do uso desses fármacos, né? Que tem uns efeitos aí paralelos que vão adicionar, que vão somar, né, no cuidado paliativo dessa dispneia. Colírio de atropina. O pessoal, a atropina ele é um vasodilatador. Então, de 0,5 a 1%, pingar 4 a 2 gotas via sublingual, de 8 em 8 a 6 em 6 horas. Então, fazendo isso daí também, eu tenho como dilatar aquele meu sistema respiratório, né? Ali as vias respiratórias do paciente para ver se ele respira melhor, se a gente consegue soltar a coisa, né? Diminuir ou mesmo suspender a hidratação. Esse aí parece ser bem radical, né? Esse é um caso. E a gente não sabe em qual patamar está esse paciente, se ele já está em um estágio final, né? Geralmente, quando eles indicam isso daí, é quando já está, tipo assim, uma anasarca, tá? Que o paciente, você não pode mais nem ofertar água a ele, porque ele não está mais conseguindo excretar. E aí, a gente sabe que quanto mais encharcado esse usuário, esse paciente fica, mais dificuldade respiratória ele vai ter. Então, daí o uso, né, de broncodilatadores, da furosemida para você expelir essa urina e até mesmo suspender de uma maneira mais radical e, digamos que em um estágio mais terminal, digamos assim, um edema pontual realmente, muito intenso, aí pode ocorrer sim a suspensão da hidratação, tá certo? É forte, porém necessário, dependendo do quadro clínico. Aqui nós estamos avaliando um quadro geral. Nós temos aqui indicações para uma dispneia leve, mas também para uma aguda, para uma dispneia pesadíssima, né? Gente, terminando agora, se vocês tiverem como é que se diz? Alguma dúvida, é só vocês perguntarem, tá certo? Não, eu vou passando aqui para frente, mas é só vocês falarem que a gente vai tirando a dúvida, mas vocês precisam falar no microfone, porque eu não tô vendo o chat, tá? Algo tão bobo que você vai dizer assim, mais canaça, soluço. Soluço, um cuidado paliativo para soluço. A gente trata isso, um soluço, né? Parece algo tão bobo. Mas, gente, se você soubesse que o soluço, ele pode ter causas graves, pode ter causas muito graves, né? Ó,
Vamos lá, vamos definir soluço. Embora possa parecer uma situação banal, o soluço, quando prolongado e não controlado, pode tornar um sintoma extremamente desagradável e estressante. Dentre algumas causas, pessoal, distúrbios metabólicos, a gente pode ter, né, aqueles eletrólitos em demasia no nosso organismo, como aumento de cálcio, potássio, então mesmo a diminuição deles, ou então de ureia, podem causar esse soluço que não cessa, certo? Pessoal, problemas neurológicos também, viu? Tumores, mesmo que seja benigno, né? A pressão, a compressão que ele faz ali no cérebro é grande ao ponto dos nervos que chegam até o diafragma causarem esse soluço, porque o soluço, na verdade, é uma contração involuntária do diafragma. A parte, o soluço mais simples que existe é esse, que de vez em quando, que se não tem uma patologia de base, tá entendendo? Quando a gente não tá falando dessas causas graves, aquele soluço que eu e você temos, aquele soluçozinho que a gente tá comendo e de repente começa ali, né? Você tá andando assim, esporadicamente você tem do nada, né? Mas algumas causas... É verdade que, tipo, se a pessoa prender a respiração, o soluço passa? Porque me disseram isso, mas eu nunca tentei. Eu tento de tudo, mas nem sempre dá certo. Reginaldo, existe um fundo de verdade, assim como tomar água, aprender a respiração, a gente estimula o susto. Você já ouviu falar nisso? Que se dá um susto na pessoa, a pessoa para de soluçar, mas o que é que a gente quer causar com esse tipo de coisa? Um restart. Por exemplo, eu tô lá tendo tique. Tô tendo tique. Eu tenho que dar um restart. Eu tenho que fazer com que isso aí pare para que eu volte ao normal. Como é uma contração involuntária do meu diafragma, eu vou tentar fazer várias coisas para ele parar. Prender a respiração é uma, tomar água é outra. O susto, as pessoas que não custa nada a gente fazer para tentar minimizar, ver se realmente ele para e volta, o diafragma volta ao seu estado normal, para ver se ele para de se contrair, né? Porque na verdade é essa contração involuntária, você não consegue parar, você não consegue mandar, né? Enfim, ele começa por uma causa que é desconhecida, quando é simples, né? Como a gente está dizendo, aquele que a gente tem ali na hora do almoço, né? E tal. Mas nós estamos vendo aqui que eles também podem ter causas graves, né, Reginaldo? Pode ser por distúrbios metabólicos, neurológicos, como um tumor, mesmo que benigno, ele causa pressão, atinge nervos, você pode ter uma inflamação de nervos, tá certo? Que correm ali, que chegam até o diafragma, que mandam mensagens ao diafragma, que nós sabemos que tudo nós dependemos da nossa neuro, que nós temos impulsos nervosos. Então, se você tiver uma inflamação no nervo que chega até lá, você também pode desenvolver um soluço incessante, certo? Entre outros. E essas são as causas mais graves. Eu já vi, a gente faz muito tempo, mas existe. É uma doença rara de soluço que ele começa a soluçar e nunca mais para. A pessoa passa o resto da vida soluçando, tendo essa contração involuntária. É horrível, Naldo, eu tenho tanto medo, porque eu já tive algumas sessões assim de soluço que quase no mundo não parava. Você quer ver? Eu vou pegar com essa peste aqui. Em tempo de enlouquecer, tô dizendo, minha mãe já tinha dado susto, já tinha bebido água, gente de Deus, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Depois de bem uma hora, Naldo, foi 2 soluções, eu passei, foi horas com esse soluço. Passou. Mas não foi não, mas que dá um medo, porque é coisinha chata, viu? É muito chata. Olha, me deu tanto, Naldo, que eu ficava tipo, eu bebi água, já tava me dando ânsia de vômito, porque ele fica o tempo todo, balança isso aqui, seu todinho, né? O tórax, o abdômen, mexe tudo, então mexe muito com o nosso digestivo. E eu já tava em tempo de vomitar com tanto soluço, eu já tava ficando preocupada, mas eu não queria preocupar, tá aí, manhã. Mas amanhã também ela tava doida. Minha filha, essa soluço não vai parar, não?
Não vai passar, não, meu senhor, o que é que eu posso fazer? Eu não parava de soluçar. Horrível, horrível. Né? Quando a gente estuda mais a fundo assim, você vê que pode não ser nada, mas pode ser algo importante. Quando ele persiste, é que você vai buscar soluções, você vai investigar para saber do que se trata, né? É tão banal, porém, pode ser algo importante, né? Como controlar, né? A gente vai falar justamente disso que o Naldo acabou de perguntar. O estímulo faríngeo pode ser muito eficaz, que é isso que o Naldo estava perguntando. Mas soluço pode ser o que mesmo de grave, assim? Distúrbios neurológicos, um tumor, uma inflamação de um nervo, porque eles ligam, né? Nós temos nervos que chegam até o diafragma. Um tumor benigno, mesmo que seja benigno, não seja maligno, a pressão que ele causa também no cérebro, nos nervos, podem mandar também sinapses erradas em que ele não para mais de se encontrar cálcio, potássio, né? Então, elevados ou diminuídos, que são doenças metabólicas. É uma desordem importante e está causando um soluço persistente, certo? Então, o que é que a gente pode fazer? Isso, Então, o que é que a gente pode estar fazendo? Segurar água gelada na região posterior da boca, né? Colocar um catéter fino de O2 na orofaringe ou provocar espirros, veja só, né? Estimulando a mucosa da narina com cotonete. Então, gente, você tem que ficar causando estímulos nessa sua região aqui de alguma maneira. Por isso que é válido. É mito, né? Por que que os médicos dizem que é mito? Se você for pesquisar fundo aí na internet, vai dizer, é mito, tampar a respiração, é mito, beber água, mas, digamos assim, é o que nós temos para você dar esse restart. Ele tá lá, você tá lá contraindo o diafragma sem parar, e eu tenho que fazer alguma coisa nessa região para ele poder ver se ele para de se contrair, entendeu? Então, é válido. E veja só, aqui, toda essa minha aula eu faço do caderno ou de manuais do Ministério da Saúde. Isso aqui é o Ministério que está preconizando. Então, por mais que seja um mito, a gente não tem, né? A gente viu até aqui em fala anterior, que não tem uma comprovação científica, uma linha estratégica, né, direcionada, mas nós temos conhecimento empírico que dá certo. O que é o conhecimento empírico? Danado para ver se para, né? Você tem que dar um jeito, parar de respirar. Enfim, tudo que mexe, tudo que passa aqui, que é muito voltado ao respiratório e ao digestivo. Por isso que a gente fala em tampar, em tomar água, em tomar susto, porque você vai provocar esses dois sistemas, o digestório e o respiratório, porque eles estão intimamente ligados a essa musculatura acessória que é o diafragma. E o soluço vem justo dele porque é uma contração involuntária do diafragma. Você não tem como parar, você não tem o controle sobre ele. Então, quando ele começa, você vai tentar dar um restart dessa maneira aí, tá certo? Não temos muito, não temos uma ciência comprovada, mas é o que temos, moçada. Então, vamos trabalhar com o que temos, tá certo? E a pasta de dente dá certo? Não, né, como tia? Assim? Não é, Laura, para você ver como a gente não pode desprezar totalmente o conhecimento às vezes, né? Do empírico cultural que é passado, às vezes, das nossas gerações, né, avós, tios. Algumas são totalmente erradas, claro, mas outras dão super certo, não é verdade? Exatamente isso, a cor lá que eu testei lá com a pasta, eu só lembrei de vocês, eu me queimei, foi depois da aula. Eu tava doendo pacas, aí eu disse, é agora que eu vou testar isso, pois passou. Então é isso, vai tentando.
não temos uma linha de ciência e direta, você tem que tentar isso aí. Por mais que seja mito, é o que temos. Então, é isso. E pode dar certo. Você não sabe. Tem essa possibilidade aí, né? 50%, né? Quem sabe? E aí, gente, nós temos algumas medicações para isso aí, só que como vocês estão vendo aí, eu coloquei já até a Serventil, porque alguns medicamentos, como a metoclopramida, por exemplo, que é náuseas e vômitos, é conhecida nossa, mas as outras não na frente para vocês verem como a indicação ela é diversa. Ela vai de acordo com a investigação do teu soluço. Por exemplo, veja só, o antiemético aí que ele falou, como antiemético é para náuseas e vômitos, mas veja só que eles não são puramente para náuseas e vômitos. Ó, domperidona, tá certo? É para má digestão, náuseas, distúrbios gástricos, etc. Metoclopramida, náuseas e vômitos, é a mesma coisa do Plasil, né? O baclofeno não é tão conhecido, mas veja só para que ele serve, né? Aí ele vai afetar diretamente o nosso diafragma. Ó, ele serve para espasmos musculares e rigidez excessiva. Então, quem sabe, se você tentou esses outros e não deu certo, o baclofeno, depois de ter tentado todas essas técnicas empíricas, né? Quem sabe esse baclofeno é o que vai dar efetividade aí para interromper soluço. A nifedipina, veja só, olha só, gente, a nifedipina ela é para hipertensão, mas ela também é para começar a causar um monte de coisa, ele vai te dar, como eu disse a vocês, a minha experiência, eu fiquei com vontade de vomitar. Eu tomava tanta água, aí não dava certo, aí no que mexia tudo aqui, a água já estava querendo voltar, sabe? Eu estava em tempo de ficar justamente nessa região de pré-córdio, né? Porque ela é localizada bem aqui no processo tifoide. Então, assim, veja só como é intencional e como são medicações com indicações diferentes, porém para o mesmo problema, para o mesmo sinal de soluço, certo? A esse valproato e clorpromazina, elas já são medicações controladas. Veja só, o valproato é para convulsões, aquelas crises de ausência. Lembra que eu falei para vocês sobre a ausência? Que a pessoa sai da sua realidade, né? De repente ela não sabe o que foi, não sabe o que aconteceu, ela faz coisas bizarras, ela tem atitudes bizarras e depois ela volta sem saber de nadinha, que a gente falou dos diferentes tipos de convulsões. O valproato serve para esses tipos de convulsões e para essas crises de ausência, certo? Que é uma convulsão diferenciada, né? Que a gente já falou sobre. É um tranquilizante, né? É um sedativo. Veja só como cada medicação que o Ministério indicou aí no caderno de cuidados paliativos, eles servem para coisas diferentes, mas todas coisas que estão interligadas. Se você for investigar e descobrir a causa desse teu soluço, você vai ter diferentes drogas para poder conter, né? E se for uma coisa levinha, gente, né? Soluço em que a gente tem que passar é para dar certo isso ali, ó, né? A estimulação orofaríngea, que é beber água, tampar a respiração, é tomar susto, é espirrar, provocar, para ver se dá um restart ali no teu diafragma, mexendo ali com o teu sistema respiratório digestório, tá certo? Então, pronto, gente. Para a digastenia, eu vou deixar para o próximo, que senão vai ficar muito pouco, porque faltam só dois sintomas. É a digastenia e náuseas e vômitos. Tá certo? Aí eu vou deixar esses dois, hoje 2, no próximo mais 2, certo? Deixa eu ver. Fácil essa parte. E que muita gente aí não sabia do problemão que o soluço ele pode causar. Ou alguém aí tem aí? Tranquilo, né, Fabrício? Fácil, né? Não há muita geração
de dúvidas, não. A Laura dizendo eu não sabia, geralmente ninguém sabe, mas tem umas doenças raras e umas causas bem bizarras mesmo.